Bom dia a todos. Estamos muito felizes porque deve chegar mais gente, né, com certeza, mas já estão representados aqui 9 estados pelos meus cálculos, né? Pará, com certeza, está aí, né? Está ali. Pará, Goiás também, Tocantins. Podem levantar a mão quando eu falar? Pará, está lá, né? Tocantins, aqui, Goiás também, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já temos 9, então... Oi? 10, já temos 10, ótimo. E provavelmente vai chegar mais... Pernambuco, eu esqueci, Pernambuco também se encontra, né? Pernambuco, então já temos 11. Então, o nosso objetivo principal, né, é praticamente certo, né? Agora à tarde, por favor, almocem e voltem à tarde. Nós teremos a assembleia, né? Vamos fazer história, vamos assinar a ata de fundação do partido. Precisamos de 101 pessoas de 9 estados. Já temos 11 estados, né? E as 101 pessoas, se não estiverem, vamos ter à tarde, porque muita gente está chegando também. Vão chegar mais caravanas e ainda vai chegar de Santa Catarina, parece, mais um ônibus e tal. O pessoal da Bahia vai chegar também. Muito bem. Então, como estamos num congresso conservador, eu tive a seguinte ideia, né? Não fizemos antes de começar a primeira palestra, porque tinha muita gente chegando, estava meio conturbado. Então, vamos fazer... Para uma abertura, vamos dizer assim, oficial, né? Agradecer a Deus pelo nosso trabalho ter sido coroado com êxito, estamos todos aqui, né? Vamos fazer uma oração do Pai Nosso, como a maioria das pessoas são cristãs, e mesmo quem não é, e é conservador, respeita a fé e a moral cristã, né? Senão não seria conservador, até porque o nosso país, né, foi criado dessa maneira e é a base da civilização. O professor Nélio vai falar sobre a base da civilização ocidental, que é o cristianismo, né? É a filosofia grega, o direito romano, mas o principal é a moral cristã, né? E então vamos rezar o Pai Nosso e depois nós vamos cantar o hino nacional, que também é outro valor importantíssimo nosso, além da fé e da moral. Mesmo conservadores ateus respeitam a moral e a religião cristã, né? Pela lógica da própria questão dos valores permanentes, né, da sociedade. E depois vamos cantar o hino nacional, que é um outro valor muito importante para nós, né, que é o amor à pátria, que esse nosso governo que está aí, com certeza não está nem um pouquinho preocupado com isso, né? Eles estão preocupados com a revolução internacional, né, cada vez mais, né? Então, ainda bem que há pessoas que estão pensando em mudança, tanto que nós estamos vendo as nossas manifestações e por aí vai. As coisas estão começando a mudar aos poucos, né? Então vamos levantar, por favor, vamos primeiro rezar o Pai Nosso e depois cantar o hino nacional. Só um pouquinho, quero que vocês recebam com palmas, eu esqueci de acolhê-lo. O nosso jornalista Paulo Eduardo Martins. Pode sentar aqui na mesa se quiser. E o professor Hermes Neri também, recebam com palmas, por favor. Cumprimento a todos, cumprimento a mesa. Uma alegria estar aqui no Paraná, em Curitiba, minha terra natal, né? Vamos então agradecer a Deus por esse momento, por esse nosso encontro de congraçamento, de troca de ideias, de experiências, e pelos frutos conhecereis a árvore. Então, que venham os frutos do Espírito Santo, porque são esses os frutos que nós precisamos para aquilo que queremos para o Brasil. Para isso, pedindo intercessão de Nossa Senhora, né, que é mãe, para que o seu filho possa realmente estar conosco, que a promessa dele estar conosco até o final dos tempos, proteger o Brasil, né, abençoar o Brasil, e que nós sejamos instrumentos, humildes servos na vinha do Senhor, para o bem desta nação. Para isso estamos aqui, rezando então aquela oração que é a petição, todas as petições estão nela contidas, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, e com essa oração, então começamos esse nosso encontro, glorificando a Deus, né, e pedindo a Ele realmente que nós possamos cumprir bem a missão evangelizadora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. É com muita alegria, né, que nós o recebemos aqui. Desculpem pelo atraso, né, mas tem ainda muita gente vindo de carro, né, de outros estados. Quem aqui é do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, tem alguém do Rio de Janeiro aí? Rio de Janeiro, tem alguém do Rio de Janeiro? Olha lá, pessoal do Rio. Rio Grande do Sul. 2. Goiânia, Goiás. Tem 2 lá atrás. Belém do Pará. Cadê o pessoal de Belém? Deve estar tomando café agora. Santa Catarina, já chegou? Tem uma ali. Tem o pessoal de Joinville vindo também. São Paulo tem eu. São Paulo tem mais pessoas de São Paulo vindo. Deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguém. Minas Gerais. Minas Gerais, tem alguém de Minas aí? O pessoal tá meio que dormindo aí, né? Bahia, já chegou o pessoal da Bahia? Ainda não. Pernambuco? Seu Manuel? Prazer conhecê-lo, seu Manuel. Esse projeto ele tem início há mais de 10 anos, né? Desde a época do Orkut, né? O Partido Conservador não é uma iniciativa, é um projeto pessoal nosso, né? É uma vontade popular, né? É uma coisa que os brasileiros hoje anseiam, né? Acredito que todos concordem comigo, né? A gente está fazendo um evento histórico aqui, né? Independente, né, de alguma pessoa faltar, né? De acontecer algum imprevisto na estrada. Eu acredito que aqui vai nascer fortes alianças, né? Fortes amizades também, né?
para a gente disseminar essa ideia, né? E tá construindo, né, um Brasil melhor, o Brasil que desejamos, né? Eu queria chamar à mesa, né, os palestrantes. Quem vai dar início à palestra é o André Menegasso. Ele é um dos idealizadores desse projeto, né? E o André, ele é estudante. Você estuda o que, André? Matemática? Pensei que era contabilidade, ó. Foi bom perguntar. Ele estuda matemática, né? Serviu o exército, é conservador, um católico praticante, e foi ele que me convidou para esse projeto, entendeu? Então é por isso que hoje ele tem um lugar à mesa, um lugar privilegiado. Ele vai estar apresentando, né, as ideias dele. Você só esqueceu do Paraná, né? Tem alguém do Paraná? Eu acho que quase todo mundo. Bom, antes de falar da minha palestra, quero fazer alguns agradecimentos, primeiro a vocês, aos senhores, às senhoras que vieram de longe, também aqui de Curitiba, principalmente. O pessoal do Nordeste, que veio de tão longe para prestigiar esse evento. Também eu quero agradecer às pessoas que fizeram doações, os patrocínios que nós recebemos, a gráfica que fez algumas impressões para a gente, o hotel. Se não fosse hotel, a gente não estaria aqui, né? E as pessoas que doaram, e os nomes deles estão no site, quem quiser conferir. E o que eu vou falar primeiro, na minha palestra, é sobre a política da prudência, uma política prudente sobre o conservadorismo. Primeiro, o conservador ele chama a política como a arte do possível. É tornar as coisas possíveis, querendo ou não. Um ideólogo ele torna a política como algo impossível. Você vai querer depender de alguma coisa, e o ideólogo transforma a política em algo impossível. Você vai, por exemplo, precisa fazer uma estrada, uma BR, alguma coisa assim, e você só de olhar a política atual do país, você vai falar, isso nunca vai acontecer. Torna as coisas mais impossíveis, menos possíveis de acontecer, no caso. O ideólogo, ele vê a política como um instrumento de revolução. Nós não vemos a política como um instrumento de revolução. Nós não usamos nossas paixões pessoais para transformar o meio que a gente vive. Essa é a principal diferença entre um conservador que segue uma política prudente de um ideólogo que usa suas paixões desenfreadas. E através das suas paixões, acaba prejudicando, por exemplo, o andamento da sociedade, do país, enfim. Através das suas paixões humanas, né, que todo mundo tem, mas um tem prudência e o outro não tem. Aquele que não tem é chamado de pessoa ideóloga. No caso, nosso partido não é ideológico. Ele segue princípios e conceitos e princípios que foram testados ao longo do tempo e transformou a sociedade naquilo que é hoje, através de aprimoramentos, de conflitos, de trocas de experiências, e foi fundando a sociedade que a gente tem hoje, né? O Brasil foi fundado através desses princípios conservadores, né? Enfim. No nosso partido, no nosso entendimento, nós acolhemos as pessoas de diversas frentes de pensamento dentro da política prudencial. Uns são monarquistas, outros são republicanos, outros defendem uma regulação um pouquinho maior do Estado, outros defendem um Estado mais livre. Há pequenas diferenças entre nós, mas a gente consegue fazer uma discussão e transformar a política local baseado nas histórias do princípio, enfim, para buscar buscar a continuidade da sociedade.
Um ideólogo ele é baseado por um sistema de leis tidas como naturais. Por exemplo, Marx dizia que a sociedade é oprimida pelo capitalismo ou coisa assim, e busca um sistema de leis, né, tidas como naturais, para poder inculcar na sociedade a sua paixão, a sua ideologia. E buscam aperfeiçoar seus métodos através dessas leis, de uma educação e de uma estrutura política. Quando a gente fala em educação, o Estado educador, ele começou a surgir esse tipo de educação estatal a partir da década de 20, da década de 30, quando iniciou-se na Europa alguns movimentos fascistas. E os ditadores, os ideólogos pensavam assim: se eu educar a minha população do jeito que eu penso, do jeito que eu acho que é certo, eu tenho uma população mais maleável, eu posso educar da forma como eu quero. E a gente vê isso hoje nas escolas do país. Uma escola ideológica, uma escola politizada, com partidos, inclusive, dentro das escolas. Nós não eu, pelo menos, não vejo uma escola educadora. Eu vejo uma escola que ela deve ensinar a história, a matemática, a filosofia, sem que isso cause no aluno, transforme ele num ideólogo. Não seria a educação. O papel principal da educação cabe aos pais. É a nossa defesa. Porque só o pai, a mãe ou a família, o seio familiar é quem pode educar. Porque educar é criar valores, criar hábitos, criar o filho, a filha, de modo que o pai queira. Isso não cabe à escola. Uma escola, eu, por exemplo, na minha vida toda, até hoje, eu fiz as contas, mais ou menos 150 professores diferentes. Cada um com sua ideologia diferente, com sua crença diferente. Uns ateus, outros agnósticos, outros cristãos, outros judeus. E cada um com uma visão diferente. Então, imagine num aluno de educação fundamental e ensino médio, ele ter todas essas experiências diferentes, chega no final do ensino médio, ele está perdido, porque ele não sabe quem buscar referência. Porque aquela educação foi ideologizada. Foi uma educação que queria imprimir no aluno as experiências dos professores, dos que o educavam. E se você coloca isso, ele termina sua fase educacional confuso. Entendeu? Agora, recentemente, queriam empurrar a ideologia de gênero. Algumas cidades passou, outras cidades não passaram. Essa questão da ideologia de gênero. É justamente isso que eu estou falando. Colocar no aluno, inculcar uma ideologia para que ele siga aquele preceito e conforme ele for aprimorando sua educação, o Estado tem mais poder de influência sobre ele. Basicamente é isso. O conservador, ele é, através da sua política prudencial, ele é preservador da ordem, da justiça e da liberdade. Esses são alguns dos princípios que o conservador preza em manter na sociedade. A ordem, uma sociedade sem ordem, cai na anarquia, e da anarquia para a tirania. Uma sociedade sem justiça é ditatorial. E uma sociedade sem liberdade também é uma sociedade ditatorial. Uma sociedade que não tem uma ordem moral fixa, uma ordem moral permanente, ela é muito instável. Uma sociedade que tem uma ordem moral permanente, ela é estável. Lógica matemática. São normas e dogmas aprimorados através dos tempos, como eu já tinha falado, buscam na experiência, na história, na tradição, os métodos para manter a sociedade estável. Como funciona uma ideologia? A ideologia, ela geralmente é inimiga da religião, independente de qual seja ela.
ela cria uma nova religião, a religião do Estado, como se a religião tivesse que ser criada por algum departamento federal. Marx transformou a ideologia num instrumento de luta de classes, onde a classe tida como dominante, ou classe rica, domina a classe mais pobre. E isso prejudica a sociedade, porque se você coloca uma luta de classes, vai haver de fato uma luta, uma revolução, e toda aquela história do proletariado, que na verdade não deu certo. As ideias de Marx não deu certo, e ele viu que, como não deu certo, ele começou a dizer que a culpa de não ter dado certo era da religião. Por isso que eles são tidos como inimigos da religião. O marxista, um ideólogo qualquer, ele busca a igualdade. Igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, que eu não vejo diferença, cada um tem suas habilidades, enfim, não vou entrar nesse mérito. Igualdade de salários e uma série de outras coisas que ele prega. A única igualdade que a gente defende, que é a igualdade perante a lei. Porque qualquer um que seja cidadão, por exemplo, brasileiro, ele está sujeito à lei. Se ele cometeu um crime, uma infração, ele deve ser punido à margem da lei. Ele está exatamente por esse motivo. Independente se ele é o presidente da República, se ele é o senador da República, se ele é deputado, se ele é o rei de um país que tenha rei, ele deve ser punido conforme a lei cabe para ele. Essa é a única igualdade que a gente defende, a igualdade perante a lei. Então não tem motivo, talvez, para ter uma lei que proteja uma pessoa que tem curso superior. Se não me engano, no Brasil, a pessoa que tem curso superior, ela tem direito a uma cela especial e taraná. Se ele cometer um crime, ele não tem que ter direito a uma cela especial. Vai uma cela como qualquer outro criminoso, né? Ou, por exemplo, o foro privilegiado, que também não deixa de ser uma desigualdade dos homens, dos cidadãos perante a lei. Só porque a pessoa ela é um político, ela é uma pessoa eleita pelo povo, não tem por que ter um foro privilegiado. O ideólogo, ele toma algo como verdade, a sua ideologia como verdade, ele não aceita outra verdade que não seja dele. Não tem essa discussão democrática, por exemplo. A discussão saudável. Quando você vai discutir com uma pessoa ideóloga, por mais que você mostre dados, você mostre experiências históricas de outros países, experiências dentro do próprio país, ele não vai tomar aquilo como certo ou errado. Ele tem a verdade dele e nada vai atingir a verdade dele, independentemente dos dados que você mostre. A gente já vê isso quando a gente discute com uma pessoa ideologizada. A ideologia, ela é tida em alguns dicionários como a ciência das ideias. Mas, na verdade, a ideologia não é só isso. O ideólogo, para buscar sua perfectibilidade dentro de uma sociedade, que ele busca essa perfeição, ele é perverso. Ele não é só seguir uma ideia, uma ideologia. Ele quer buscar essa perfeição, que não existe. O homem é imperfeito. Nós temos um princípio chamado princípio da imperfectibilidade. Nós entendemos que o homem perfeito e uma sociedade perfeita é impossível. Independente de como você trabalhe com essa sociedade, né? Os erros da ideologia, eles corrompem o conceito de salvação pela graça, que as pessoas que seguem alguma religião, eles entendem que a sua salvação vem por uma graça, pelos seus atos, pela sua fé, pela sua crença, enfim, pela sua crença. E o ideólogo não, ele quer que todo mundo faça do jeito que ele acha que deve ser, a salvação, tipo como se fosse uma salvação coletiva. Também se preocupam com coisas banais, mundanas, seculares, como, por exemplo, agora com essa onda LGBT. Coisa por exemplo, lei da homofobia. Eles querem um direito que eles já têm. Se uma pessoa é assassinada, ou ela é espancada, ou alguém comete um crime contra ela,
A lei já ampara a pessoa, independente se ela é hétero, homo, negro, pobre, rico, branco, independente de quem que seja essa pessoa, a lei ampara. Não tem a necessidade de criar uma lei específica, por exemplo, para uma classe, mesmo que seja maioria ou minoria. Talvez, né, se há uma incidência, algum erro onde a maioria é prejudicada, então daí talvez, né? Mas não há motivos para privilegiar uma minoria se a lei já ampara aquele grupo de pessoas. Geralmente, você olha nos partidos ideológicos, os partidos de esquerda no Brasil, nós temos hoje 33 partidos fundados no Brasil que são eletivos, que as pessoas têm candidatos. Dos 33, eu diria que uns 30 são muito parecidos um com o outro. Mas porque eles criam conflitos internos. Por exemplo, dentro do PT, muitos anos atrás, o Partido dos Trabalhadores, e saiu uma frente dentro do PT que não concordava com algumas políticas do PT e criou-se o PSOL, por exemplo. Dentro do PMDB, tinha uma frente que não concordava com algumas coisas dentro do PMDB, saiu do PMDB e criou o PSDB. E uma série de outros conflitos internos que cria-se dentro do partido, que segue uma mesma ideologia, e esses conflitos causam a desunião entre eles. Também a gente vê no caso, na história mundial, o caso dos lenistas e trotskistas, uma coisa assim. Eles também se dividiam em duas frentes. E essa divisão é uma coisa que atrapalha, seja em qualquer política. Se a gente começar a dividir, por exemplo, o Partido Conservador entre monarquistas e republicanos. Ah, não, porque eu defendo isso, então eu vou criar o meu partido, porque eu defendo. Isso já é uma característica de um ideólogo. Não tem a discussão dentro do partido. Independente se a gente tem uma frente ou segue outra frente, o nosso princípio é o princípio conservador. E a gente vai usar isso para unir o que é comum entre nós, para conseguirmos ter um partido diferente dos outros que a gente tem. O que seria o inverso da ideologia? Seria uma política prudente, uma política que a gente segue, que a gente defende, é uma política prudente, uma política conservadora. Não deixa de ser. Nós entendemos que utopia é lugar nenhum. Que frisa muito isso, eu não lembro, a frase do São Thomas More, que ele dizia que utopia é lugar nenhum. Não tem como você criar na Terra uma utopia, uma sociedade perfeita. Você pode se espelhar em pessoas que tiveram sua vida exemplar, enfim, mas uma sociedade perfeita jamais será possível. Não existe como você criar isso. Dentro de uma família de 5, 6, 10 pessoas existe conflito. Uma sociedade de, sei lá, 200 milhões de pessoas também vai causar conflitos, vai ter pessoas que, enfim, causam delitos, e é impossível criar uma sociedade perfeita. Acreditamos que as instituições são necessárias. A instituição do Estado, a instituição da igreja, qualquer instituição a instituição da família, elas são necessárias. Até mesmo da polícia, enfim, elas são necessárias para uma sociedade se desenvolver. Como eu disse, foram experiências aprimoradas através dos séculos que transformaram a sociedade naquilo que é hoje, né? Contínua, forte, soberana, enfim. Não há meios de julgar o futuro senão pelo passado. Se a gente quer construir um futuro, a gente tem que olhar para trás e ver o que deu certo no passado, em determinada situação, e tentar aplicar de novo, ver o que dá certo e aplicar na sociedade. Não adianta a gente querer criar uma coisa nova e às vezes a coisa nova não dá certo. Mais vale o mal que nós conhecemos do que o mal que não conhecemos. Entendeu? Nós buscamos uma política prudente, busca a paz, não a guerra. Um conservador, ele janta com os seus inimigos. Um ideólogo, ele janta os inimigos. Um conservador, ele busca a paz, ele busca a conciliação. Um ideólogo, ele busca o primeiro paredão. Mais ou menos assim. Então não há conversa, não há discussão, enfim.
O que é o conservadorismo? É exatamente isso, é uma política prudente. Não existem dogmas, doutrinas, abstrações, ideias que definam aquilo que é, de fato, conservador, que aquele que segue direitinho aquelas normas é um conservador. Existem princípios que a gente segue, a defesa da família e tal, que é o que a maioria de nós temos em comum. Isso algumas dessas coisas, esses princípios definem o conservador. Talvez uma ou outra coisa, distorções entre uma pessoa e outra. Mas essa diferença é o que faz a discussão democrática ser bonita. A gente vê na discussão política, eu vejo pelo menos, uma coisa bonita. O ser humano é um ser político. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a trocar experiências, a gente começa a ver cultura, porque cultura é geralmente essa troca de experiências entre as pessoas, e aquilo vai se aprimorando, vai passando de geração em geração. Isso também não deixa de ser a política. A pessoa fala, eu não sou político, não me interessa, mas o simples fato de você discutir algum tema com uma pessoa já te faz ser um ser político. O simples fato de você falar já te transforma no ser político, porque é exatamente disso que a política se trata, da discussão, enfim. Acreditamos que, muita gente, se a gente perguntar para alguma pessoa que não tem, sei lá, que já foi muito muito educada, e se você perguntar o que é um conservador, ele vai dizer que é uma pessoa que quer ficar parada no tempo, ou que é uma pessoa que tem saudade do passado, como eu já ouvi muitas vezes isso. O conservadorismo não é saudade do passado. Não é só a saudade do passado, porque muitas vezes a gente olha para trás e fala, pô, naquela época era tão legal, agora está assim, sabe? Mas não é exatamente isso. O conservador, ele busca exatamente isso, aprimorar, ter a permanência, a ordem, as instituições, mas também a mudança. Uma mudança prudente, uma mudança pensada, uma mudança discutida. As nossas ações, elas têm que ser analisadas pelas suas consequências, em médio e longo prazo. Se nós tomamos uma ação com uma ação populista para agradar os outros, ela vai ter sua consequência a curto prazo. Como, por exemplo, nós vemos na crise econômica mundial de 2008, e o Brasil tomou uma atitude populista. O povo comprou, o povo gastou. E hoje os índices de inadimplência estouraram. As empresas não sabem mais o que fazer para diminuir a inadimplência, porque você protesta, você põe na justiça, a justiça não resolve, né? E isso causou um efeito a longo prazo. E agora nós temos uma crise que está no país causada por políticas populistas tomadas no passado. Então, se nós pensamos que numa política a longo prazo, é bem melhor do que tomar uma medida populista ou imediatista demais, para agradar a população, para o povo falar, joinha, gostei desse cara porque por causa desse cara eu comprei minha casa, por causa desse cara eu comprei meu carro. Mas a consequência isso a longo prazo pode se prejudicar e você vai ter que vender sua casa, vender seu carro, morar de aluguel e morar na rua, como já está acontecendo isso em alguns lugares. Justamente por causa de políticas imediatistas. Nós defendemos uma moralidade, a ordem das coisas, uma moralidade duradoura. Nós nos baseamos por mais três coisas que são três princípios que são unidos entre si, que é os costumes, a tradição e a continuidade. Através dos nossos costumes, nós vamos mantendo a nossa sociedade num nível. Através da tradição, nós mantemos unidas as gerações e através da continuidade. Como eu disse, nós acreditamos na variedade, nós defendemos a variedade porque as pessoas elas são diferentes, não tem como você criar uma sociedade igual, porque as pessoas dentro dessa sociedade é diferente, não adianta discutir porque são diferentes, elas pensam diferentes, agem diferentes. É o princípio da variedade e da imperfectibilidade, que ninguém é perfeito, então uma sociedade formada por indivíduos imperfeitos não vai ser perfeita. E a livre iniciativa, o poder ele deve ser limitado. Quando uma sociedade
ela tem um poder, onde um indivíduo ele pode ser um poder em si mesmo, isso vira anarquia e depois a tirania. Onde qualquer um pode, mesmo sem experiência, ou sem, enfim, pode tomar o poder, ele vira despótico. Quando uma pessoa pode tomar a decisão pelos seus pares, ele se transforma despótico. Se não há discussão, não há análise, não há o julgamento necessário para essa ação que seja tomada na sociedade, ele se transforma despótico. Enfim, nós temos que tomar cuidado, então, quando a gente diz sobre ideologia conservadora. Se uma ideologia ela causa esse mal na sociedade, e nós acreditamos que o conservadorismo não é uma ideologia, porque essa ideologia causa um mal na sociedade, independente se é ideologia marxista, comunista, stalinista, se é fascista, enfim, qualquer ista ou ismo, aí a gente pode tomar como, se for um pensamento ideológico que tem essa necessidade de buscar a perfeição da sociedade, ela é perigosa. Então, se a gente tem isso como ideologia, então, e nós defendemos que uma sociedade perfeita, por exemplo, não é impossível de existir, então nós não defendemos que o conservadorismo é a negação da ideologia, é o inverso da ideologia. Entendeu? Então, não existe uma ideologia que seja boazinha, uma ideologia bonitinha, uma coisa nesse sentido. Uma ideologia inocente é a mesma coisa que você pensar, por exemplo, num diabolismo cristão. Não existe. Não tem. São duas coisas inversas. Por isso que nós dizemos, que também diz muito isso, que o conservadorismo é o inverso da ideologia. Eu acho que o meu tempo já está estourado. Eu esqueci de uma pergunta muito pertinente que fizeram sobre o nosso movimento. É uma pergunta que fizeram: o que garante que o Partido Conservador não vai ser mais um partido? E o que garante que futuramente nós vamos vender o partido e ele vai virar mais um partidesco que tem por aí? Eu penso assim, quando você vai numa empresa que presta serviço, sei lá, uma oficina mecânica, qualquer empresa que presta serviço. Primeiro, se você não confia no serviço que a pessoa faz, então não adianta nem levar. Porque se você vai levar numa pessoa que você não confia, o carro vai dar um problema e você vai jogar a culpa no cara, porque você não confiou no cara. Assim. Então, se a gente pegar esse pensamento negativo, se eu não confio na proposta, então não precisa vir ajudar. Né? Se você confia, você quer participar, você quer fazer, ver acontecer, falar, não, isso aí está errado, eu acho que tem que ser assim. Não, isso aí está certo, vamos fazer desse jeito. Entendeu? Essa é a discussão que tem que acontecer no partido. Entendeu? Se eu começar com esse pensamento negativo, será que eu vou confiar? Será que eu confio? Se eu não confio, então não tem por que participar do projeto, entendeu? Da minha parte, acredito da parte de todos nós aqui, a nossa intenção é fundar um partido conservador e trabalhar pela causa do Brasil, trabalhar pelos valores que nós defendemos, trabalhar para evitar de que as pessoas sejam corrompidas e que acabam caindo nessa inércia de serem enganados por uma pessoa, por um rosto lá que promete alguma coisa e depois acaba, desculpa a expressão, ferrando com a vida das pessoas. E isso que vem acontecendo é isso que a gente não quer que aconteça, entendeu? Tudo isso que está acontecendo, que a gente já está vendo, que está dando errado no país, é isso que a gente quer que não aconteça. Principalmente aqui dentro do Partido Conservador. Pode haver pessoas que, sei lá, se infiltrem e querem acabar com o movimento. Pode haver, vai haver, não tenha dúvida disso. Mas nós aqui, a nossa proposta aqui não é essa. A nossa proposta aqui é seguir defendendo esses valores que construiu esse país, entendeu? E defender aquilo que todos nós estamos defendendo aqui hoje, entendeu? Não esperem de nós uma atitude que não seja prudente,
que diz que foi falado praticamente quase a manhã toda sobre a prudência. Não adianta a gente querer se apavorar e fundar o partido amanhã. Isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não vai acontecer. Não acontece, as coisas muitas vezes não acontecem como a gente planeja. Basta ver que você sai numa viagem de carro, vem um caminhão e bate na frente do seu carro, entendeu? Não é tudo que vai sair do jeito que a gente quer, mas a gente precisa buscar pelos meios, né, pelos princípios e toda essa causa, buscar por isso, trazer o que é melhor, o que vai ficar saudável para o partido e para a discussão, tá bom? Eu vou passar a palavra adiante. Lá no fundo está o Rodrigo vendendo alguns livros e algumas coisas. Eu vou passar. Eu quero que o Hugo também venha à frente. Eu vou passar a palavra para o Guilherme. Ele é de Santos, né? O Guilherme França, de São Paulo, Santos. E aqui o Tiago Vanzeller, do Pará. E o Hugo Ferreira, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Assim como nós estamos nos esforçando muito, né, para conseguir esse nosso objetivo, né, nós devemos reconhecer também o esforço de cada um para estar aqui, né. Eu vou começar com uma apresentação pessoal, né, para vocês saberem quem eu sou, né. Como ele disse, eu sou o Guilherme França, de Santos. Eu sou estudante de Direito, corretor de imóveis, sempre trabalhei com vendas. Desde 2012, né, eu participo de movimentos políticos, né, de direita, né. Em 2010 eu morei em Curitiba, morei aqui. Eu fiz uma escola da Jocum, não sei se vocês conhecem, o pessoal de Curitiba conhece, na base do Tom Sampaio. Ele é bem famoso aqui nas igrejas evangélicas. E foi um ano muito bom, né? Morando em Curitiba, né, me apaixonei por essa cidade. Em 2012 eu fui fazer faculdade de Ciências Sociais, né, em Guarapuava, no interior do Paraná. E a faculdade de Ciências Sociais, todo mundo sabe, né, o conteúdo, né. Olha lá, ela sabe. Na faculdade de Ciências Sociais era assim, né? A professora trazia um texto de um livro e ela dava a interpretação dela, né? Aí eu pegava o texto, né, deixava em cima da mesa e eu lia o livro inteiro, né? Aí com isso eu podia perceber, né, que tudo que ela falava lá na sala de aula não tinha nada a ver com o conteúdo do próprio livro, né? É uma questão doutrinária, né? As faculdades de Sociologia, do que educativa, né? Na faculdade, como eu sou cristão, né, presbiteriano, calvinista, a faculdade eu descobri que, por eu ser cristão, a esquerda nunca me aceitaria, né? Então eu falei para mim mesmo a seguinte conclusão, né? Sou de direita, né? Na igreja a gente aprende que política é coisa do diabo, né? Então, toda essa crentalhada que fica se abstém, né, da vida social civil, né, a sua omissão acaba prejudicando de alguma forma, né? Porque, por exemplo, o Partido Conservador, né, em questão de princípios, né, de valores, ele poderia ser o maior do Brasil, né? Porque a gente sabe que a maior parte da população é conservadora. E não é o que a gente vê. O Partido Conservador, ele não é apenas uma ideia, né? Eu falei aqui hoje cedo, mas eu não consegui concluir, porque eu acordei um pouco mal, né? E por isso eu estou falando sentado, né? Peço até desculpas se isso diminuir a qualidade, né, do que eu vou estar falando aqui. O Partido Conservador não é apenas uma ideia, né, mas é uma vontade popular que surge por parte de todos os conservadores que fazem oposição hoje ao governo, como também aqueles que não têm nenhum histórico de partidos políticos. O CONS, ele nasceu há quase 10 anos, na época do governo Lula, em grupos do Orkut. Eram grupos de mais de 400, 500 pessoas, né,
E depois que surgiu o Facebook no Brasil, eles compartilhavam sempre a hashtag Cons, né? E se você já ouviu falar nesse nome, e talvez não saiba de onde, provavelmente tenha sido disso, né? O Cons ele já era popularmente conhecido, né? Em 2013 eu voltei para minha cidade, né? Fiz 1 ano só de Ciências Sociais, né? Foi suficiente. Aí voltei para minha cidade e fui trabalhar como corretor de imóveis, né? Aí fiquei 2 anos nessa atividade. E na minha profissão de corretor de imóveis, o material que eu estudava dos liberais, né, do Mises, me ajudou muito, né, a realizar vendas, né? E nessa convivência, né, porque a venda ela exige muito da capacidade da pessoa, né? A venda ela é fundamentalmente nas relações sociais, né? Então tem que saber ter um conhecimento, né, para isso, e também um conhecimento prático, né? Tem pessoa que não tem o perfil para isso, né? Então ela não vai ter sucesso nessa área, né? A partir de 2013, que eu voltei para minha cidade, eu conheci um grupo no Facebook que era do André Menegasso. Cadê o André? O André Menegasso e o Lucas, né? Que eles me chamavam sempre para participar do projeto de Partido Conservador, né? E desde que eu participei do projeto de fundação do Arena, né? Do Novo Arena, eu já buscava um conservadorismo, né, em partidos políticos, né, que não encontrava. E como o pessoal estava começando agora, eu vi a oportunidade de poder estar ajudando, né? E fiz multiplicar, né, a visibilidade do partido, né? Conseguir novos contatos, como por exemplo o Rodrigo, né? Que foi o principal realizador deste evento, né? Temos que dar todo o mérito a ele, né? Por ele ter feito isso daqui, muito corajoso. E ajudando o trabalho do Partido Conservador dos meninos, né, a gente conseguiu ter essa visibilidade, né? Na época, a questão do nome, né? A questão do nome, a gente tinha várias opções para votar, né? E inclusive o CONS estava em votação, né? A sigla, né? A questão da sigla. E a sigla do CONS estava em votação, né? E eu optei votar pela sigla do CONS porque já era um nome popularmente conhecido, entendeu? E o partido, para dar certo, né, ele não pode ser excludente, né? A única questão que nos une aqui é o conservadorismo político, né? E então nós não podemos excluir, né, conservadores, direitistas que tenham interesse em estar fundando o partido, estar habilitando, né, participando com a gente, né? Então essa é uma das estratégias para a multiplicação do partido, né, para o crescimento do partido, né? A gente agregar os movimentos conservadores que já existem, né? Se nós formos perceber, né, hoje o conservadorismo ele tem ascendido, né, na questão política, né, no Brasil, né? E em costume, a própria população brasileira ela é conservadora, né? Então nós temos palavras-chave, frases-chave, né? Uma centena de ferramentas para fazer esse partido acontecer, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer outros partidos, né, que estão em formação. E se eu estou aqui, né, no CONS, é porque eu acredito nele, né? Eu acredito que vai dar certo, né? Depende, é claro, nós não somos independentes, né? Nós dependemos, claro, de todos vocês, né? Do pessoal que viajou, né? Pessoal que tem investido nisso. Nós dependemos de todos os movimentos, né, conservadores e de direita. E hoje temos o nosso grupo, né? Ele tem praticamente exclusividade, né, com o Partido Conservador, porque questão cultural, né, de conscientização, né, nós já temos visto centenas de movimentos surgindo por aí. Mas pouca gente tem se interessado em fundar um partido, entendeu? E a gente só vai fazer a diferença quando a gente alcançar o poder público, entendeu? Quando a gente alcançar, né, a esfera política, né, poder lutar à altura. E eu já fico aberto a perguntas, tá?